Olá pessoas, meu nome é Alvix, estou aqui para trazer mais vídeo para vocês e hoje vai ser um vídeo aqui focado em figures, onde eu vou estar mostrando para vocês as principais diferenças existentes entre os tipos de figures que temos no mercado, beleza? Por exemplo, entre figures da mesma personagem, mas de categorias diferentes. Então, se você tem curiosidade sobre isso, quer entender um pouquinho mais desse meio aí de figures, fica aqui no vídeo que eu vou mostrar bem detalhado, beleza? Bom, então para começar aqui a comparação, vou mostrar para vocês aqui dois tipos de figures que são os principais, aí os mais populares, mas que também são muito confundidos, mesmo tendo diferenças claras, né? Primeiramente, vocês já podem ver a diferença de tamanho de um desses figures para outra, mas além disso, tem um detalhe muito importante. Essa daqui é uma action figure. O que diferencia ela já tá logo no nome, né? Ela é action, você consegue mover ela, é uma figura de ação. Então você consegue fazer cenas aqui, simular situações, por exemplo, aqui eu deixei ele com a carinha comendo aqui uma carne, né? Tem aqui na facezinha, que também é possível modificar, sabe? Essas figuras elas desmontam, então você pode alterar e colocar outra feição. Aqui na mão eu coloquei a carninha, mas você também tem várias opções de mão que você pode realmente trocar. Você pode fazer várias ceninhas, tem gente que faz até animação com esse tipo de figure, sabe? Elas são realmente flexíveis, ó. Você consegue modificar totalmente a pose que elas ficam e são bem legais. No caso, eu não tenho muitas desse tipo, até porque elas realmente não são baratas, tá? As que são mais baratinhas, você pode suspeitar que pode ser que seja um bootleg, né? Uma figure pirata, que tem muito das action figures, muito mesmo, mas também pode ser alguma de uma versão ali mais simplificada também, que também existe. Essa aqui no caso é da Bandai SH Figuarts, que é um dos mais populares que existe, e eu tenho aqui no caso esse Luffy e também este Zoro aqui, que é muito maneiro. Esse Zoro aqui ficou sensacional, é uma figure relativamente recente que lançou aí, mas que ficou incrível. Então é basicamente isso. Esse tipo de figures são aquelas que se movem, certo? Agora indo aqui para essa que tá logo ao lado, mas que acaba sendo confundida na hora de nomear, calma aí, fica em pé aí. Ah, meu Deus, quebrou todo mundo, calma. Que é esse tipo de figure aqui, são as figures Prize, beleza? Essa daqui é uma da King of Artists, dessa coleção, mas também vou pegar aqui uma outra aqui do lado, que é uma que eu, pra falar a verdade, eu não sei qual é a coleção dela, mas é uma outra Prizezinha ainda mais simples do que essa da esquerda. Você pode ver que elas não tem aquela questão de articulação, certo? Então é uma figure realmente estática, é basicamente uma estátua mesmo, sabe? Então você apenas monta elas, que elas vêm desmontadas, né? Por exemplo, aqui a basezinha solta, ela solta aqui no meio também. Você apenas monta ela, coloca ali na sua estante e deixa de enfeite, sabe? Elas são normalmente as que tem preço mais convencional, né? Que tem um preço mais acessível ali pro pessoal, já que elas no Japão mesmo não são caras, elas são bem baratas, até porque elas são prize mesmo. Prize significa prêmio, né? E elas são pegas, por exemplo, naquelas maquininhas de garra que tem. Tô mostrando aí um vídeo pra vocês verem um japonês mesmo pegando uma dessas figures. Então você realmente brinca ali naquelas máquinas e ganha uma delas ali como prêmio se você conseguir ganhar, entendeu? Então, por isso que são chamadas de prize. Então o preço delas normalmente vai ser bem baratinho, mas claro que também vai variar. Você pode ver, por exemplo, que essa aqui da direita, ela é bem menor do que a outra, né? Então é uma coisa importante que você tem que ter em consideração, porque não é apenas por elas serem prize, e às vezes sendo da mesma marca, né? Por exemplo, da Bandai, que elas vão seguir o mesmo padrão de tamanho. Então pode ficar bem estranho você deixar os dois juntos ali na coleção, mas se você quiser ter uma coleção de prize, que é o que a maioria do pessoal tem, você pode comprar outras figuras da mesma coleção ali, dessa linha, né, que a empresa fez. Por exemplo, eu sempre deixo esses três aqui juntos. São os três ali de One Piece, né, todos eles da linha King of Artists, e fica muito bom também. E não é porque eles são baratos que eles são sem graça, viu, gente? Para a pose desse Luffy daqui, ficou muito legal, bem fiel ali a como ele aparece no mangá e no anime, e tem bastante detalhe, tá? Deixa eu tentar mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Tem aqui os risquinhos na mão dele, na roupa dele, a boquinha dele é realmente com profundidade, sabe? Não é só uma pintura pronto ali seca no rosto, dá pra ver o rostinho dele ali embaixo, olha só a linha do chinelo, deixa eu colocar aqui, é muito bem desenhado, a roupa tem todo um esqueminha de textura, ó. É bem legal. Mostrar aqui atrás o chapéu, que fica de pendurado, muito bem feito também. Então não é porque é prize que ela vai ser ruim, tá? Mas ela também não vai ser perfeita. Por exemplo, você pode ver aqui, ó, as linhas de encaixe ali da fabricação mesmo. Então elas são ali o tipo de figure mais popular que tem e que é realmente o mais recomendável para você começar a sua coleção. São bem legais e tem um preço mais acessível, tá? Agora eu quero mostrar para vocês a diferença de uma prize, que é essa aqui da direita, certo? Que eu acabei de explicar sobre, e uma figure scale. Bem, a principal diferença, tá?
também já tá no nome. A Scale, ela segue uma escala própria e ela é um tipo de figure muito mais premium e que é lançada normalmente ali com pré-venda, sabe? Então é mais difícil pra você realmente conseguir elas, porque várias delas, quando são de personagens mais populares, acabam esgotando na própria pré-venda, sabe? Então é aquela que você tem que ficar realmente de olho, é mais realmente pros colecionadores mais engajados, e também tem a gigantesca diferença de valor. Ela por si só já é muito mais cara do que uma figure prize, mas também você pode ver a diferença normalmente de tamanho, diferença de peso, que é muito mais pesada. O tamanho da caixa é completamente diferente, até porque ela vem com muito mais proteção do que plástico bolhas apenas, sabe? Então elas realmente são muito mais premium. Essa daqui, por exemplo, ela tem um encaixe com imã aqui nas costas do Bond, né? Essa aqui é a Anya Forger, né, de Spy Family. Se eu pegar aqui pertinho pra vocês verem, ó, vocês podem ver que é muito bem detalhada a figure. Detalhes de pintura que são muito comuns de ter erro ali nas figures prize, nessas aqui não vai acontecer com muita frequência. Normalmente elas são bem mais bem cuidadas, sabe? Então você pode ver que tem, por exemplo, um degradê aqui na cor do cabelo da Anya. Começa mais claro, vai ficando um pouquinho mais escuro nas pontas. Aqui a bochechinha dela, deixa eu tentar mostrar. A bochechinha dela tem uns risquinhos, olha, bem bonitinho mesmo, muito bem trabalhada. Agora deixa eu pegar a da Prizezinha aqui, pra vocês verem a diferença, tá? Olha, o cabelo dela é uma cor fixa, não tem aquele degradê detalhado. A boca mesmo é mais simples, né? É só aqui redondinha, enquanto a outra tem todo o aprofundamento aqui, ó. Vamos tá com o dedinho da outra, ó. Dá pra você ver o dentinho e tudo. Então é muitos detalhes que ficam de fora na figure prize, tá? Aqui no caso a roupinha tá diferente, até tá mais bonitinha a roupinha dessa, porque a outra tá com a roupinha casual. Mas é realmente isso, sabe? Tem muita diferença nas figures. Deixa eu mostrar aqui o Bond também, ó. O Bond, a diferença de tamanho de um pro outro, né? E olha a diferença dos rostinhos deles também, sabe? Tem muita diferença de expressividade. O olhinho desse daqui, ó, dá uma olhada. A bolinha do olho dele brilha, fica muito mais bonitinha, sabe? A roupinha dele aqui também, ó. A roupinha não, né? Só uma gravatinha dele, as patinhas, né? A pintura também do pelo não é toda chapada branca. Essa aqui já é bem mais simples, né? Realmente toda branca, não tem muitos detalhes assim, sabe? E a base, né? Um detalhe muito importante, a base da Prize normalmente vai ser bem simples, tipo essa aqui toda branca, e essa aqui já são os tijolinhos muito mais detalhados, tá? Então é basicamente por isso que tem uma diferença tão grande de preço entre elas, tá? Por curiosidade, eu vou estar mostrando na tela quanto sairia hoje em dia na minha loja uma dessa daqui, que a gente consegue trazer bem mais fácil por ela ser menorzinha e ser mais barata, e quando sairia uma dessa Anya daqui, que é uma Scale aí, se eu não me engano, uma escala 1/7, tá? Se eu tiver errado, eu coloco aí na tela falando, mas se eu não me engano, a escala 1/7 mesmo, e pra vocês verem a diferença absurda que tem de preço, sabe? Então é realmente algo muito mais de luxo mesmo, pra quem realmente gosta muito do personagem, quer investir um pouco mais, pra ter uma figure muito mais detalhada também, sabe? Na coleção. Eu prefiro muitas vezes, quando eu gosto muito do personagem, juntar um pouquinho mais de dinheiro, pegar uma dessa daqui, do que comprar várias Prize e ter uma coleção só de Prize, sabe? Porque essas daqui são lindíssimas. E pra fechar aqui o vídeo, eu quero mostrar pra vocês a diferença de uma figure aqui da Frieren, que é uma Scale também. Essa aqui eu tenho certeza que é 1/7, ela é bem grande, ó, coloca aqui perto da Anya, ó, bem grandona, tá? Pra uma figure Nendoroid. Essa daqui é a mais clara, né? Todo mundo sabe a diferença. Nendoroid, basicamente, é esse tipo de figurezinha aqui, que elas são uma versão chibi, né, dos personagens, são bem fofinhos. Também tem partes ali que se relacionam com as actions, né? Então é possível você mexer, ó, o cabelinho, ó, dá até pra rodar ela na base aqui, mas dá pra você mexer, ó, a mãozinha, mexer aqui nos itens que ela tá segurando. Você consegue trocar o rostinho também, consegue mover a figure, sabe? Então ela é meio action, mas ao mesmo tempo ela é uma chibizinha, né? Uma versão bonitinha, fofinha da personagem. Normalmente vem com essa basezinha transparente aqui, e você cria realmente a posição que você quer deixar ela exposta aí na sua coleção. Ali atrás dá pra vocês verem que tem alguns outros ali que eu tenho também, né? E são esses Nendoroidzinhos aqui, bem bonitinhos. Mas não se enganem, tá? Não é porque são pequenininhos e bonitinhos assim que eles são baratos. Pelo contrário, eles são bem caros. Inclusive porque tem muita gente que coleciona. Como lançam muito Nendoroids de muitos personagens, o pessoal que coleciona é bem aficionado, sabe? Então esgota rapidão, o preço sobe muito porque fica difícil de encontrar. Até que elas são relançadas de vez em quando. É mais fácil você ver o relançamento de um Nendoroid do que de uma figure Scale como essa daqui, mas muitas vezes demora bastante para ter um relançamento. Então até você dar a sorte daquele Nendoroid que você quer ser relançado, pode ser que ele suba muito de preço e vire tipo R$1.000. E tem muita versão pirata, tá? Muito. Esse ali mesmo é pirata, aquele ali também.
também. Então é muito fácil você acabar comprando um aí errado se você não tiver conhecimento, não souber lojas confiáveis e não saber a diferenciação de preço. Então, pelo amor de Deus, um Nendoroid desse aqui por 100 reais é loucura, tá? Não existe. Pelo menos 200, viu? 100 reais não existe. Não existe isso, não caiam nisso, é completamente pirata, viu? Então, agora deixa eu mostrar aqui mais uma pricezinha. Essa daqui é bem bonita. Tamanho dessa figure da Frieren, completamente cheia de detalhes. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui o rosto. Olha como ela é lindíssima. Tem aqui os brinquinhos na orelha, muito detalhado, o cabelo, né, apesar de ser branco, ó, ele também tem um degradê chegando aqui nas pontas, ele fica de uma cor diferente, a roupa também tem sombreamento, muito detalhado, olha o cajado dela. Então, realmente, as figures Scale, que são as mais caras do mercado, não são caras à toa, tá, galera? Realmente é um trabalho muito diferente das figures mais baratinhas e comuns que você vê por aí. Existe um outro tipo de figure também, que é bem caro, tá, que eu acho que é legal de comentar aqui, que são as figures que são de resina. Normalmente elas são scales também, mas elas às vezes nem sempre são oficiais mesmo, às vezes são feitas ali por outras empresas e tudo mais, mas elas são bem caras pelo material que são utilizado nelas, né, que é resina, não é feito com plástico comum, né, PVC. Então é algo interessante aí de vocês terem noção também que existe esse outro tipo de figure aí e que às vezes nem é feito no Japão mesmo, tá? Tem vários estúdios que fazem as resinas que são dos Estados Unidos mesmo e de outros lugares. Mas enfim, no mais é isso que eu queria trazer pra vocês aqui, mostrar um pouquinho sobre esses tipos de figures, pra quem tem interesse em colecionar, que quer saber um pouquinho mais sobre essas diferenciações na hora de escolher. Ah, eu gosto mais de action figure, ou que não, eu quero gastar meu dinheiro com as scales mesmo, juntar um pouco mais pra poder comprar. Um pouco não, é bem mais pra poder comprar do que comprar uma prizezinha comum. Mas então no mais é isso, não esqueça de olhar aqui os outros vídeos que tem no canal, se inscrever, comentar aí embaixo, deixar um gostei e no mais é isso. Valeu, falou e fui!